Muito bom dia a todos. É com muito gosto que damos início a esta sessão de trabalho conjunto durante o dia. Caros colegas do Conselho de Administração e dos sociais do INEGI, caros associados, empresas participantes, palestrantes, colegas, caros participantes, minhas senhoras e meus senhores, como eu dizia, é com muito gosto que aqui estamos. Ficamos muito felizes por ter 250 pessoas presentes connosco hoje. E, em primeiro lugar, portanto, agradecer àqueles que decidiram tirar o seu dia e tirar o seu tempo para nos ouvir e para partilhar connosco, no fundo, a discussão à volta deste grande desafio que todos temos na mão. Em 2016, quando introduzimos este conceito da InConference, foi precisamente com a ideia de 2 em 2 anos trazermos à discussão um tema que, nessa altura, entendêssemos que fosse, digamos, algo que fosse um desafio para os vários stakeholders, para a indústria, para a inovação, para os vários setores de atividade e, portanto, este ano escolhemos, já há uns meses largos, que seria este o tema que traríamos à discussão hoje. Não fazer nada ou continuar a fazer pouco, na nossa opinião, não é opção. Os desafios são, obviamente, muitos, associados ao tema da transição energética. As abordagens terão que ser razoavelmente disruptivas em muitos casos e, portanto, é óbvio que estamos perante desafios que são pertinentes para os nossos stakeholders, enquanto INEGI, para o país, para a Europa, para o mundo e, portanto, discutir este tema é para nós, digamos, um momento importante de partilha. Penso eu que já posso pôr... Sim, um dos objetivos mais importantes e a razão da urgência deste tema tem muito a ver com a necessidade de atuar já para que seja possível limitar, em particular, o tema do aquecimento global e, portanto, todo o esforço que a Europa e o mundo e Portugal teremos que fazer vai no sentido de limitar esse aquecimento global. Há várias metas, há vários objetivos, mas só temos a noção que para limitar, por exemplo, esse aquecimento em 1,5 graus, vamos ter que reduzir as emissões em cerca de 43% até 2030, portanto, emissões de gases com efeito de estufa. Vamos ter que garantir que o pico dessas emissões não passa de 2025, porque senão depois não temos tempo para recuar, e teremos que atingir a neutralidade carbónica em 2025. É este o objetivo do Green Deal, é este o objetivo europeu e as implicações de não atuar são demasiado severas e, portanto, não atuar não é opção, na nossa opinião. Portanto, nós hoje estamos aqui do lado dos desafiadores, depois também teremos a indústria a falar connosco e, portanto, vamos ter esta dialética. E a questão é que, durante muito tempo, nós pensamos nas gerações futuras, mas neste momento não são gerações futuras, são gerações que cá estão. Nós, os nossos filhos, os mais próximos, e só para terem noção, entre aumentar o aquecimento em 1,5 graus ou 2, portanto estamos só a falar de meio grau de diferença, representará para a população mundial uma exposição a aquecimento extremo que passará de 14% para 37% da população mundial. Passará de 1,5 para 2. Representará um crescimento das áreas queimadas no sul da Europa de 41% para 62%. Representará uma redução da disponibilidade de água no sul da Europa ainda de 9% para 17%. E aumentará os períodos de seca no sul da Europa de 3 meses para 6 meses. E, portanto, podemos obviamente ter opiniões em que estes intervalos possam ser mais, digamos, mais otimistas ou menos otimistas, mas os impactos são, por demais, evidentes. E a pergunta é onde é que estamos, o que é que temos feito e onde é que estamos. E estamos mal. O ano de 2021, que é o último que temos dados, mostra que é o ano em que se atingiu os recordes de emissões em todo o mundo. Portanto, com exceção de 2020 e com o processo da pandemia, 2021 retoma e estamos ao nível de que o aquecimento e as emissões atingem recordes em nível mundial. E, portanto, esta década de 2020-2030 é absolutamente crucial, porque é ela que vai decidir o que é que vai acontecer a seguir. Tudo o que fizermos agora nos próximos 3, 4, 5, 7, 8 anos vão ser absolutamente decisivos. E não será possível atingir metas se não fizermos e não atuarmos agora muito rapidamente. Recordo que os compromissos europeus, Acordo de Paris em 2015, Pacto Ecológico Europeu em 2019, o chamado Green Deal,
Fit for 55, portanto, para os 55% em 2021 e o Repower Europe em 2022, trazem compromissos e estabelecem metas para a Europa, obviamente, e a Europa tem procurado liderar este movimento, e estabelecem também metas muito importantes em termos nacionais. E são estas as metas que Portugal se comprometeu a atingir nos próximos anos, e, portanto, é com todos, lá está, podemos ser mais ambiciosos ou menos ambiciosos, mas não poderemos fugir muito a valores desta ordem de grandeza. E, obviamente, haverá coisas que correrão melhor, haverá coisas que poderão correr pior, mas este tipo de objetivos tem que estar na nossa base e no nosso trabalho. Dentro desta linha, qual é o papel da energia? E, portanto, hoje nós vamos falar essencialmente de transição energética. Qual é o papel da energia? E como se poderá verificar até pelas metas que vocês veem no ecrã, a energia tem aqui um peso absolutamente fundamental. O peso da energia nas emissões e na redução das emissões andará nos 75% a 80%, portanto, grande parte do percurso vai ter que ser feito à energia. A redução exigirá uma mudança do sistema energético, que já estamos a ver acontecer, as fontes de energia de baixas emissões ou renováveis, a redução do uso global de combustíveis fósseis, a mudança para vetores energéticos alternativos, a eficiência energética, a conservação de energia. E, portanto, do lado da energia, grande parte do trabalho vai, obviamente, ter que ser feito do lado da energia. Okay? Qual o papel da indústria neste percurso? O que é que a indústria, enquanto utilizador de energia, pode e vai ter que fazer em grande medida? Primeiro, sabemos que o peso do uso da energia final a nível mundial está na casa dos 38%, 40% associados à indústria. Esta percentagem tem vindo a subir e até é maior se medirmos em termos de emissões de gases de efeito de estufa. 68% da energia usada na indústria advém de combustíveis fósseis e, apesar de verificarmos uma eletrificação progressiva e crescente na indústria, esse processo está a ser lento, bem mais lento que o que seria muitas vezes previsível há uns anos atrás. Portanto, qual é então um grande desafio para a indústria em particular? É que vamos ter que descarbonizar, mas obviamente não queremos desindustrializar, porque não queremos que a Europa e o país deixem de ter uma base industrial. E, portanto, esse eu diria que é realmente o grande tema, como é que se faz um percurso de descarbonização sem desindustrializar, porque isso seria o mais fácil, era pôr a indústria fora da Europa, fora do país, e estava, em teoria, resolvido o problema. E por isso, portanto, para que isto seja possível, vamos ter que inovar bastante, vamos ter que desafiar bastante, e vamos ter que, em particular, naquelas indústrias mais intensivas em consumo de energia, nomeadamente produção de aço, ferro, cimento, químicos, petroquímicos, pasta, papel, etc., que têm uma fatia significativa das emissões, vamos ter que fazer revoluções para que seja possível inverter e reduzir este peso e este contributo. E, lá está, traduzindo aqueles objetivos portugueses no contexto, digamos, dos pactos europeus e da nossa estratégia em termos nacionais, e aqui estão as dimensões todas, mas se pegarmos só na dimensão energia, vemos que a energia deverá reduzir as suas emissões diretas em 40% até 2030 e na casa dos 72, 80 e tal por cento até 2050. Isto, obviamente, irá trazer consequências, dificuldades, desafios. Sabemos que as soluções tecnológicas, muitas vezes, ainda não estão aí, ainda não estão suficientemente maduras, apesar de haver várias avenidas que estão a ser trabalhadas. O aumento da eficiência energética terá aqui um papel fundamental, sabemos isso. Sabemos que, obviamente, esta transição terá tendência para impactar no aumento de custos e consequente dificuldade de competir em contextos internacionais. E, portanto, coloca-se outra vez a questão de como é que nós competimos, enquanto Europa, com outras partes do mundo que não, digamos, introduzem o mesmo tipo de efeito e o mesmo tipo de esforço. Aqui estão a ser pensados mecanismos que vimos a chamar de taxas de fronteira, para, no fundo, reduzir estas desvantagens, e o que eles dizem é que a Europa, em princípio, adotará lógicas em que a importação de produtos de geografias menos exigentes quanto a estes objetivos pagarão uma taxa que compensará, no fundo, as empresas europeias por estarem a fazer o percurso e os outros por não estarem a fazer esse percurso. Parece-nos razoável que algum mecanismo de equilíbrio seja introduzido, porque, de outra forma, a competição será injusta e será incorreta. Dentro disto, a indústria também tem um papel, não enquanto só consumidor e utilizador, mas também enquanto fornecedor de soluções e de tecnologias. E, portanto, também vamos querer discutir durante o dia convosco
este papel enquanto fornecedor de soluções. Obviamente, esta transição requer novas tecnologias, requer que grande parte do investimento que possamos vir a fazer nesta década tenha que ser feito já. Porque se queremos investimento que resulte até 2030, estamos em 2023 e, portanto, ou fazemos esses investimentos nos próximos 2, 3 anos, ou nunca mais teremos o resultado nem o impacto desses investimentos e, portanto, estamos a dizer aqui amanhã. Não é para a semana, não é daqui a uns tempos, é para amanhã. Porque senão será demasiado tarde para fazer o percurso que nos falta fazer. Depois disto, juntam-se outras dificuldades. Há necessidades de matérias-primas críticas, que muitas vezes não estão disponíveis ou estão disponíveis em geografias complicadas. O cobre, o lítio, o cobalto, níquel. Como garantir essas cadeias de abastecimento e como é garantir que é equilibrada a forma como esses produtos ou matérias-primas são transacionadas e são expostas ao mercado. Sabemos que há problemas de mão de obra qualificada e eficazes com mão de obra. Sabemos que há necessidade de desenvolver novas cadeias de abastecimento para novas tecnologias, novos produtos que não estão hoje desenvolvidas. Sabemos que há concentração dessas capacidades em geografias específicas. Obviamente o caso da China é por demais evidente. E sabemos que em algumas destas tecnologias a capacidade de escalar e de produzir algumas destas tecnologias-chave não só é insuficiente, como está em mãos que às vezes são complicadas, como, digamos, podem vir a ser e serão certamente gargalos a esta transição. E, portanto, em resumo, a descarbonização traz os novos desafios, traz também oportunidades e, portanto, minhas senhoras e meus senhores, o que nós, durante o dia, vamos discutir como é que descarbonizamos sem desindustrializar, como é que fazemos uma transição que tem que ser mais acelerada para uma indústria mais livre de carbono, mais descarbonizada. Vários organismos, incluindo o BCE, já dão hoje como principal risco económico para a Europa o tema da transição energética, porque ela a ser feita de forma mais truculenta ou mais soft ou mais agressiva vai obviamente trazer problemas de geração de riqueza, de custos, de redução e perda no produto interno bruto e da possibilidade, eventualmente, de introdução de medidas abruptas e violentas sobre esta temática do clima. Do nosso lado, enquanto INEGI, enquanto Centro de Inovação, de Transferência de Tecnologia e parceiro da indústria, temos sempre dado primazia aos temas da energia. Tem sido sempre um dos nossos pilares de trabalho, desde que da nossa Constituição, uma aposta assumidíssima, por exemplo, durante mais de 30 anos na área da energia eólica, só para dar um exemplo, e nas outras renováveis também, mas com uma forte pendura na eólica, e mais recentemente temos feito investimentos significativos, nos últimos ciclos de investimento que fizemos, no reforço de competências, capacidades laboratoriais, capacidades de engenharia em várias áreas, nomeadamente, mais uma vez, as áreas de energia, os temas do hidrogênio, os temas das baterias, são hoje vetores de investimento, de desenvolvimento de competências e capacidades no INEGI. E, portanto, no fundo, estamos a fazer do nosso lado o que nos parece ser o trabalho que temos que fazer para poder ser parceiro de muitos de vocês nesse percurso. Caros participantes, conhecem o programa que prevemos para hoje e esperamos que a pertinência dos temas sejam de acordo com as vossas expectativas, que se promova um debate animado e que cheguem ao fim do dia com a percepção de que acrescentou valor e de que deram por bem entregue o vosso tempo. Antes de fechar, obviamente, pretendo agradecer àqueles que ajudaram a que esta conferência fosse uma realidade. Em primeiro lugar, aos oradores que aqui vão partilhar connosco o seu tempo e o seu conhecimento, aos colegas que vão presidir as mesas e moderar as sessões, à equipe do INEGI, que assegurou toda a logística e todos os trabalhos preparativos desta conferência e deste dia, e passarei de seguida a palavra ao engenheiro Vítor Neves, presidente da IMAP, e é nesse papel que ele aqui está, que muito nos honrou ao ter aceito este nosso convite e a amabilidade de vir estar connosco, e partilhar comigo esta sessão de abertura, trazendo agora um bocadinho a perspectiva mais do lado da indústria para esta discussão e para termos aqui uma dialética, digamos, entre estas duas visões e estas duas questões e estas duas leituras da questão. Certamente o engenheiro Vítor Neves é conhecido a maioria de vocês, além de presidente da EMAP, é membro do Conselho de Administração da RAR Holding, é chairman da Colep Packaging e da Colep Consumer Products, e foi, durante as últimas 2 décadas, o CEO da Colep, que levou, digamos, e conduziu com as suas equipes a Colep a ser um dos líderes mundiais no seu setor e, portanto, uma carreira por demais notável. Caro Vítor, agradecemos a tua disponibilidade para esta intervenção
E mais uma vez, em nome do Conselho de Administração de Inés, o nosso muito obrigado. Portanto, Paulo, é teu. Muito obrigado.